O youtuber infanto-juvenil Felipe Neto foi indiciado hoje pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. O youtuber de ter publicado conteúdo impróprio para crianças e adolescentes em seu canal. É muito importante que você, mulher, assista pornô e se masturbe. Jesus ia ser um puta cuzão, né? Porque Jesus ia falar palavrão, comer prostitutas e... A maioria de vocês não sabe chupar um pau. Acha que sabe, mas não sabe. Porque eu já ouvi que homens pagam os boquetes que são 100. Como eu já falei algumas vezes aqui, eu tenho um p bonito. Será que eu sou um influenciador do mal? Será que eu sou alguém que não deveria ser assistido? Vocês têm que considerar que, a gente não tinha conteúdo infantil, a gente não falava com crianças naquela época. É fundamental que isso seja explicado. Finalmente foi provado, né? A Blaze é sim uma fraude e ela dá sim golpes. A Blaze não paga os apostadores, a Blaze frauda a justiça. A Blaze teve 100 milhões de reais bloqueados pela polícia. O processo veio e o Fantástico postou cada detalhe desse processo. Você lembra daquela pergunta que eu fiz no começo dos vídeos? Quem é o dono da Blaze? A polícia respondeu. O dinheiro sai da Blaze e vai pra conta de 3 brasileiros. Meus parabéns à polícia. Eu queria muito dar meus parabéns ao Fantástico também, só que eu não vou poder. Sabe por quê? O maior influencer da Blaze, aquele que mais defendeu ela, o único que ficou mais de 30 minutos defendendo um golpe que foi comprovado. Aquele que falou: e se algum dia eu descobrir que a Blaze comete fraude, virei aqui pra avisar pra todo mundo que isso é golpe. Felipe Neto. Por que você não foi homem suficiente pra cumprir a sua palavra? Como é que alguém vai confiar em você agora, meu amigo? Você não foi homem nem o suficiente pra vir aqui pedir desculpas. Só que essa pergunta não é a pergunta que não quer calar. A pergunta que não quer calar é por que o Felipe Neto não apareceu no Fantástico? Por que o maior influenciador da Blaze, com mais de 40 milhões de inscritos, o maior youtuber do Brasil, que divulgou e defendeu essa plataforma por muito tempo, sequer foi citado pela Globo? Por quê? Eu vou responder pra vocês hoje. Mas se prepara, porque o buraco é bem mais embaixo do que você imagina. Já postaram que o Felipe Neto participa do Amigo Oculto da Globo. Já postaram também aquela frase: pra saber quem te controla, basta saber quem você não pode criticar. Essa frase é minha, postei no vídeo 3 e ela envelheceu que nem o vinho. A gente não pode falar a mesma coisa dos vídeos do Felipe Neto, né? Esse vídeo aí envelheceu que nem leite. Pra você ter ideia, hoje, nem os fãs dele ousam abrir aquele vídeo da Blaze e nem ousam tocar no assunto. Sabe por quê? Porque se eles tocarem no assunto, eles vão ter que se lembrar do pedido de prisão que o Felipe Neto fez contra o Nando Moura, 131 anos de cadeia. O motivo? Os vídeos que o Nando fez comentando o caso. Eles vão ter que lembrar dos tweets que o Felipe Neto fez defendendo o caso de aposta. Aí ele foi lá e tomou cheque do Twitter por propagar mentiras. E o outro tweet que ele fez? Record fez a matéria atacando a Blaze. Que feio, Record. Era feio pra Record. Aí a Globo foi lá e fez a matéria atacando também. É feio pra Globo também? Não! Ou será que é bonito pra Globo porque ela nem citou seu nome? Tem nada não. Eu vou citar. Só que eu me lembro muito bem que você teve a audácia de comparar cassino com chocolate. Imagina se vocês fossem cobrar de todo mundo que divulga empresa de doces. Aí logo abaixo ele coloca a notícia: excesso de chocolate e açúcar tá ligado à morte por doenças no coração. Esse tweet ele também apagou. Eu me pergunto, será que ele apagou esse tweet porque ele realmente estava arrependido de divulgar cassino online? Ou será que ele apagou pra conseguir fechar negócio com a Bis, uma empresa de doces? Ué? E como é que ele ia divulgar uma empresa de doces se ele criticou quem divulgava? O único que você não apagou foi aquele falando que a Record fez uma coisa muito feia, né? Só que mais feio do que o que a Record fez foi o que você fez quando questionaram você perguntando se você era afiliado. Você falou assim: afiliado é teu rabo. Aquele sujeito é um mentiroso. Aquele sujeito quem, Felipe? Eu? Você não teve nem coragem de falar meu nome, né? Você bem disse, eu sou um mentiroso quando eu postei 6 meses atrás que a Blaze não pagava os prêmios aos apostadores e era um golpe. Eu menti e você falou a verdade. Felipe, quem bate esquece, quem apanha nunca. Inclusive você falou num tweet que fazia 2 meses que ninguém falava mais da Blaze, né? Porque a perseguição era contra você. Porque você é a vítima. Tadinho do Felipe, ele sempre é perseguido. Por que ninguém fala mais sobre a fraude da Blaze? É porque tava falando de mim. Não é, Felipe. É porque quando você postou, fazia 2 meses que a Blaze tinha sido banida do Brasil e que ela já tinha tomado um bloqueio de 100 milhões de reais por ser ilegal. E mesmo assim ela burlava a justiça. Só que você não sabe disso, você não se digna a pesquisar. Você não pesquisou nem que a Blaze era golpe. Precisou de eu falar pra você. Precisou do Fantástico falar pra você assumir. Só que aí, quando você lembrou que a Blaze era golpe, você apagou o tweet. Pedir desculpas. Você nunca pediu. Mesmo depois de todo o escândalo das vítimas, das notícias, da Record, da Jovem Pan, mesmo depois de tantas denúncias de crimes e de você tomar mais de 20 processos por causa da Blaze e de pessoas que não receberam, você ainda fazia lives, jogava na Blaze e apagava as lives depois. Pra quê? Pra apagar cada um dos seus rastros? Você pensava assim: depois que a live foi encerrada, ninguém vai lembrar. E Felipe,
eu preciso muito te agradecer. Porque foi você que me preparou, meu amigo. As palavras que você falou sobre mim começaram a queimar aqui dentro. Você me criou, me armou, me apontou que nem um míssil. O objetivo, derrubar todas as suas mentiras. Meus 3 vídeos envelheceram muito bem, que nem aquele bom vinho, né? Suas atitudes, seus tweets, seu vídeo, esses envelheceram muito mal. Que nem um leite que ficou podre. E nem você, nem seus fãs, conseguem cheirar a merda que você fez. Se você acha, Felipe, que os vídeos anteriores tiraram seu sono, eu te garanto que esse aqui vai tirar sua paz. Você escreveu uma vez assim, ó. Quer saber mais sobre a minha índole e caráter? Veja quem são as pessoas que me odeiam. Felipe, era melhor você ter escrito assim. Veja quem são as pessoas que não me odeiam. Talvez se você tivesse escrito desse jeito, ia dar pra contar elas na minha mão. Talvez. No máximo em 2 mãos. Só que quando esse vídeo terminar, essas pessoas que te idolatram vão sumir. Porque elas vão descobrir as suas fake news, as histórias que você inventou, as lives que você apagou. Fez um vídeo de meia hora só pra assassinar minha reputação. Eu sabia que você não ia ter nem coragem de pedir desculpas porque você não é homem pra isso. Então eu vim aqui pedir desculpas por você. Só que eu vou pedir do meu jeito. Se a Globo não falou, eu falo. E hoje você vai escutar. Hoje eu vou contar, Felipe, o que ninguém tem coragem de falar em público. Aquelas coisas que você sabe que você fez e que ninguém nunca expôs. Hoje eu vou contar uma história nesse canal. Hoje você vai conhecer a história não contada do Felipe Neto. Felipe Neto Rodrigues Vieira, youtuber, empresário, ator, comediante, escritor, filantropo, considerado o maior youtuber do Brasil hoje. Para você ter ideia, o primeiro vídeo que o Felipe Neto postou aqui no YouTube tinha 1 segundo. E foi esse vídeo aqui. Dentro da sua casa, no quarto dele, ele gravava os vídeos e comentava os assuntos da época, fazendo críticas sempre num tom cômico e agressivo. E isso aí fez muito sucesso. O sucesso veio muito rápido, o canal dele cresceu muito. Inclusive, rapidamente a televisão viu o sucesso dele e convidaram ele para televisão. A Rede Record convidou o Felipe a ser repórter, mas ele não aceitou porque ele não entraria na TV através da Record. Uma emissora maior estava de olho no sucesso do Felipe. Então, em 11 de dezembro de 2010, 12 meses depois de começar a postar vídeos aqui no YouTube, as portas da televisão foram abertas para o Felipe Neto. Ele saiu da internet rumo à televisão e quem abriu essa porta? O canal Multishow. A notícia, a revelação da internet, Felipe Neto estreia a série no Multishow. E de quem é o Multishow? Um dos vários canais da Rede Globo de televisão. E em 2011, a Rede Globo abria mais uma porta para o Felipe Neto. Ele entrava então num dos programas de maior audiência da época, o Esporte Espetacular. Fenômeno na internet, Felipe Neto estreia quadro no Esporte Espetacular neste domingo. E o crescimento dele continuou. A televisão, a Rede Globo potencializaram muito o crescimento do Felipe Neto. Então, em agosto de 2012, o canal dele chegava em 1 milhão de inscritos. E ele entra para a história como o primeiro canal da língua portuguesa a bater esse recorde. Mas não foi só a audiência dele que cresceu, a amizade dele dentro da Globo cresceu muito. Felipe Neto, convidado da Globo News. Felipe Neto é convidado para o encontro com a Fátima Bernardes. Felipe Neto é o convidado do Roda Viva. Inclusive, um dos vários diretores da Rede Globo deixou de trabalhar na Globo para trabalhar para o Felipe Neto. A relação Felipe Neto e Globo cresceu, foi crescendo e ficando cada dia mais forte. Pra mim, ia ser impossível colocar aqui nesse vídeo todas as vezes que o Felipe Neto apareceu lá na TV Globo. Então, pra mostrar como a Globo já atuou protegendo o Felipe Neto e você nem sabe, pra mostrar a amizade oculta que existe e que ninguém nunca te contou, a gente vai usar o site oficial da emissora, o G1. Primeira coisa que você vai fazer, vai lá e pesquisa por todas as notícias que tenham o nome Felipe Neto. Quando você faz isso, uma coisa muito interessante acontece. O Felipe Neto entrou na Globo em 2011. Em 2015, o G1 postou a primeira matéria da história falando o nome Felipe Neto. De 2015, da primeira matéria, até 2020, foram 14 matérias citando o nome Felipe Neto no G1. Algo como uma matéria a cada 6 meses. Só que, numa ocasião muito especial, e coincidentemente, quando o Felipe Neto mais precisava de ajuda de fora, tudo isso mudou. Da metade final de 2020 até a metade final de 2021, o G1 postou 54 matérias do Felipe Neto. É como se eles postassem 1,25 matérias por semana ou 5 matérias por mês e, do nada, 5 anos postando uma matéria a cada 6 meses. 11 meses postando uma matéria por semana. O que gerou tudo isso? 2 situações. Primeiro, a Bienal do Livro. E segundo, a investigação policial por corrupção de menores. Vamos começar com a Bienal do Livro, para vocês verem a primeira notícia da Globo sobre
essa situação. A notícia falava assim: Felipe Neto fala sobre a experiência de lançar um livro na Bienal. Logo depois vem a segunda. Bienal bate recorde com 680 mil visitantes. Daniel, que visitantes são esses? Crianças. Guarda essa informação, porque essa informação vai ser muito importante e ela tá na foto da notícia. Uma situação muito interessante ia acontecer. O então prefeito do Rio de Janeiro era o Marcelo Crivella. Ele manda fiscais à Bienal do Livro com um objetivo: fiscalizar e apreender livros pornográficos e livros LGBT que eram distribuídos lá no evento para crianças. O Felipe Neto não se conformou com essa situação e, para não deixar a fiscalização recolher os livros, ele foi lá e comprou todas as unidades. 10 mil livros LGBT. Pegou esses livros e saiu distribuindo para as crianças na Bienal inteira. Essa atitude dele virou notícia no Brasil inteiro. Quase todos os canais de imprensa falaram do que ele fez, inclusive a Globo. Folha de São Paulo postou: Felipe Neto compra 10 mil livros com tema LGBT para distribuir na Bienal. Obras virão com etiqueta: esse livro é impróprio para pessoas atrasadas, retrógradas e preconceituosas. Após a prefeitura enviar fiscais à Bienal em busca de livros pornográficos e com temática LGBT, o youtuber Felipe Neto comprou e vai distribuir gratuitamente 10 mil livros LGBT para as crianças. Entre os livros estão Dois Garotos Se Beijando, Arrase, Boierase e Ninguém Nasce Herói. Essa matéria aqui, falando do Felipe Neto, eu nem preciso pegar no G1, sabe por quê? Ela passou na TV. Eu lembro quando ela passou. Foi no Jornal Hoje. O Jornal Hoje deu a notícia, mas a coisa mais engraçada é: no dia que o Jornal Hoje deu a notícia da atitude do Felipe Neto de comprar livros LGBT e distribuir para crianças, a Globo ocultou o nome do Felipe Neto. O telejornal da Globo oculta o nome de Felipe Neto ao falar sobre a ação na Bienal. Literalmente falando de uma atitude do Felipe Neto, sem falar que era o Felipe Neto que fez isso. Seria isso uma maneira de proteger o Felipe Neto? A partir dessa situação, uma onda de problemas seria seguida de uma onda de notícias cuidadosamente redigidas para proteger a reputação do Felipe Neto. Tá na hora de falar do livro que o Felipe Neto lançou nesse dia. Nessa ocasião, quando a Globo foi lá e noticiou o lançamento do livro dele, uma criança estava na Bienal. A criança foi no estande do Felipe e perguntou para ele se o conteúdo do livro dele era para crianças. Eu hoje atraio mais o público jovem, mais na sua faixa etária, e é o público que mais me deixa feliz de fazer, cara. Agora vamos falar do livro que ele lançou. Segundo o Felipe Neto, esse livro que ele lançou era para crianças porque era um livro muito leve. Difícil, porque hoje o conteúdo é muito leve, ele não tem polêmica, ele não tem palavrão, ele não tenta falar mal de ninguém. Um livro feito para crianças. E realmente, na Bienal tinha 680 mil crianças. Só que você já viu que tá dentro desse livro? Ele é leve só na capa. Dentro desse livro tem uma brincadeira, por exemplo. O nome da brincadeira do livro: Casa, Mata ou Trepa. A Casa, Mata ou Trepa é um quadro muito divertido, no qual 3 nomes são escolhidos e os jogadores devem definir entre as opções existentes com quem praticaria tal ação. Vários nomes famosos apareciam na brincadeira para as crianças escolherem se elas casavam, matavam ou trepavam. Vamos começar falando das escolhas do Felipe Neto? Neymar: trepo e espero engravidar. Vitube, que na época era uma criança também. Mato: Silas Malafaia, trepo, diz que ele precisa. MC Biel, mato. Pablo Vittar: trepo sem pensar 2 vezes, nem espero o carnaval chegar. Kid Bengala: ô Felipe Neto, deixa eu te perguntar um negócio. Por que você colocou o nome do ator pornográfico mais famoso do Brasil dentro do seu livro que era pra ser leve e pra crianças? Será que você queria que a criança escolhesse se ela ia matar, casar ou trepar com um ator pornográfico? Eu vou deixar a pergunta pra você responder, mas eu sei que você não vai ter nem coragem pra responder. O livro dele foi lançado em 2017. Olha só o vídeo que ele postou 30 de outubro de 2016. Um vídeo com a Vitube e pra crianças. Se os pais da Vitube estiverem assistindo esse vídeo, eu preciso deixar um recado pra vocês, que existe muita coisa que eu não falei no vídeo, que eu sei que vocês fizeram, tá? Muita coisa. Então, e essas coisas são só coisas que eu posso provar. Então, todas guardadinhas aqui. Só pra avisar, caso vocês decidam. Se vocês tentarem fazer qualquer coisa, eu vou ser obrigado a contar tudo que eu sei. 3 meses depois de postar esse vídeo, ele falou que mataria a Vitube, mas as frases que ele fala no vídeo são muito curiosas. Presta atenção. Você tem que ter noção das consequências daquilo que você fala, né? Como é, amigo? Com voadoras esbufeteando minha cara, que foi a polêmica da... Vocês são o povo da bunda. Eu, como não tenho bunda, não tenho teta, funcionar. Você é o lubrificante da camisinha. Porque a camisinha por si só não funciona. Não dá, você não vai meter ali o negócio pra ficar seco como se fosse areia. Você é o lubrificante da minha vida, exatamente. Por isso que eu só como no meu cu. Arregão. Arregão a cabeça do seu pivete. Tem que prender ele no saco ainda, deixar mais outro de arregão. Ui, moleque, deve ter uns 14 anos. Comecei a falar sobre o meu cu. Eu falei, não é tão grande assim. Peraí também, né, Gominho? Não é tipo, tira da cueca e a mulher tipo, não quero, não é isso que acontece. Mas rola um olhar que
legal que tinha. É o público que mais me deixa feliz fazer, cara. Inclusive, o pai da VTube processou o Felipe Neto nessa época. O pai da VTube ganhou o processo. Nessa época aí, isso aí virou um bafafá e tal. O Felipe Neto até tentou se defender e falou assim: nessa época, os meus vídeos não eram pra crianças. Nessa época aí, não sei de nada. Vocês têm que considerar que, a gente não tinha conteúdo infantil, a gente não falava com crianças naquela época. É fundamental que isso seja explicado. Seu canal pra adulto ou pra criança? Atraio mais o público jovem, mais na sua faixa etária. Em relação a conteúdos que tenham palavras e piadas de conotação sexual, não tinha qualquer criança me assistindo. Eu não tinha absolutamente nenhuma criança que era assídua do meu canal, não tinha nenhum indicativo de... É importante eu lembrar você que nessa época aí, 680 mil crianças bateram recorde pra comprar o livro dele na Bienal e pra assistir os vídeos dele. Aí quando a bomba estoura, ele vem a público e fala: não, meu conteúdo não era nem pra crianças. Eu não tinha qualquer criança me assistindo. Já parece um problema grande, só que nem esse é nada. Esse assunto ainda vai render muito. E um novo personagem vai entrar nessa história. Nicolas Ferreira. No dia 20 de agosto de 2020, o canal do Nicolas postou um documentário. Um documentário de 40 minutos com falas, vídeos e trechos dos livros do Felipe Neto apontando cada hipocrisia. Basicamente, o Nicolas pegou vários vídeos e vários livros do Felipe Neto postados e vendidos para crianças, com palavrões, xingamentos, discurso de ódio, de matar, brincadeira sobre matar uma criança, né, que até 2 meses era amiga dele. Inclusive, até ensinar a criança a fazer sexo, ele ensinou nos vídeos. É muito importante que você, mulher, assista e se masturbe. A mulher é ensinada a não se masturbar, é ensinada a não dar, porque ela tem que escolher o cara ideal pra ela casar. Enquanto ela não escolher o cara ideal, não é pra ela trepar. O Nicolas postou esse vídeo, viralizou e bateu 1,4 milhão de views. 76 dias depois, a Polícia Civil indicia o Felipe Neto. O motivo? Corrupção de menores. Felipe Neto indiciado por corrupção de menores. Polícia Civil explica a investigação. Agora pensa comigo a situação. O motivo dessa investigação ser aberta 76 dias depois do vídeo do Nicolas viralizar é explicado pelo próprio vídeo, que tem o link aqui na descrição. O vídeo fala por si só. O Felipe Neto ensina crianças coisas que você nem imagina. Eu não sou muito de falar de sexo aqui no canal, mas hoje eu vou abrir uma exceção. Então, se você é criança ainda, porque eu sei que muitas crianças me assistem, o ideal é que você não assista esse vídeo ou assista com o seu papai ou mamãe. Tá bom? Eu sei que você não vai fazer isso, mas eu preciso avisar. A maioria de vocês não sabe chupar um pau. Acha que sabe, mas não sabe. Porque eu já ouvi que homens pagam os boquetes que são zengos. A polícia viu esse vídeo porque ele viralizou e na própria notícia que eu te falei, a polícia fala o motivo de indiciar o Felipe Neto. O motivo foi: Neto foi indiciado por divulgar material impróprio para crianças e adolescentes em seu canal do YouTube. Eu não preciso falar as palavras, porque se eu falar é perigoso o YouTube até derrubar meu vídeo. Tô aqui, né, ficando excitado, ficando com a questão do... Andar na água é só Jesus. E se eu andar? E se eu sou Jesus que voltou? Jesus ia ser um puta né? Por quê? Porque Jesus ia falar palavrão, comer prostitutas e... comer prostituta, Felipe? Vou chupar teu... Vou chupar tu... Isso! Deve ter dinheiro? Dinheiro é feio, porque tem criança vendo. É, não pode ir. Vou tomar um café de... Você já se masturbou vendo um vídeo de travesti? Logicamente, né, filho? Tá um calor, né, gente? Tá um calor da porra. Mano, não fala palavrão! Porque eu tenho um público jovem! Eu não tinha qualquer criança me assistindo. Caramba, cara, não fala palavrão, tem crianças assistindo. 12 segundos depois... Tá travando a porra da conexão. Por causa dessa net. Todos eles estavam usando a Wi-Fi pra fazer download de 7 GB. Você viu o vídeo, você viu o tanto de merda que ele fala pras crianças, você viu as coisas que ele ensina, como matar, trepar, essas coisas aí, o tanto de palavrões que ele fala. Do mesmo jeito que você viu, a polícia também viu, os jornais também viram e a Globo também viu. Só que diferente de todos os jornais, sabe como que a Globo noticiou esse fato aí? Mais uma vez, na época que o Felipe Neto mais precisava da Globo, ela dá uma notícia muito boa. Felipe Neto é indiciado por corrupção de menores pela polícia do Rio. Falsas acusações, diz influenciador. Sabe o que é o mais interessante da história? Antes dessa notícia ser publicada, em 5 anos de tempo, o Felipe Neto trabalhando com a Globo 5 anos, o G1 publicou 14 matérias sobre o Felipe Neto. Só que para cobrir esse problema e para soltar várias matérias que ajudavam o Felipe, o G1 publicou 54 matérias sobre o Felipe Neto em 11 meses. Inclusive, depois da primeira notícia, logo depois do G1 noticiar, a Associação Brasileira de Imprensa publicou uma nota de repúdio ao indiciamento do Felipe Neto pelos policiais. Esse veículo representa todos os veículos de imprensa, API. E esse grupo aí emitiu uma nota de repúdio
a investigação da polícia. Eles falaram o seguinte: o indiciamento feito pela Delegacia de Repressão a Crimes de Informática comprova, mais uma vez, a utilização de instituições do Estado para intimidar, perseguir adversários políticos do bolsonarismo, bem como representa um ataque à liberdade de expressão. Meu Deus, quanta besteira. Vou traduzir pra você. O representante de toda a imprensa do Brasil emitiu uma nota pública falando que a polícia estava sendo usada para intimidar e passar medo em quem é adversário do Bolsonaro. Eles não falaram nada, né, sobre ele corromper crianças com os vídeos dele. A galera adora venerar p***. É impressionante, todo mundo fica, não, porque meu p*** é enorme, não, porque é grande. Aí tá toda mulher no Twitter falando que, ai meu Deus do céu, Léo Stronda, que coisa linda, coisa maravilhosa, meu Deus, eu quero pegar, ai meu Deus, Léo Stronda, gostoso, me come. Como eu já falei algumas vezes aqui, eu tenho um p*** bonito, aquele que impõe respeito, sabe? Quando você tira da cueca o pessoal, fala, pô, aí, pô, vai, na moral. E se eu já passei por alguns problemas e passo ao longo da vida, em função de tamanho peniano, eu imagino o que passa Léo Stronda. Eu vou falar aqui 3 pontos principais sobre Léo Stronda, que vocês podem ter certeza que é 99% certo. 1. A mulher acha lindo, mas na hora que é na hora ali da vida real, ó, é outra história. Eu garanto que ele nunca vai receber uma profunda na vida. Ele chega na metade, a pessoa tá... vira um alien do mito. Por que eu e o Lucas somos prejudiciais para crianças? Eles vão lá e pegam vídeos antigos. Sempre a mesma história. Eu não tinha qualquer criança me assistindo. Eu não tinha absolutamente nenhuma criança que era assídua do meu canal. Não tinha nenhum indicativo de... Todos nós fazíamos essas mesmas piadas, essas mesmas brincadeiras. Sobre os livros dele de Mata, Casa ou Trepa. Aqui o Kid Bengala. E eu me pergunto, por que uma criança deveria saber quem é Kid Bengala, cara? O que você tá fazendo? Só que a situação conseguiria ficar ainda pior. E a Globo ia conseguir proteger ainda mais o Felipe Neto. Repare nas matérias que a Globo postou nessa época. 2020, auge da pandemia, Brasil de quarentena, ninguém pode se aglomerar. Festas, jogos, estádios de futebol, nada de aglomeração. Aglomerações estão proibidas. E por isso o Felipe Neto sempre usava máscara quando era visto em público. Raramente era visto, né? Na Globo era visto. Que merda, hein? Nessas entrevistas que ele deu pra Globo, sempre de máscara. Ele sempre mostrava o bom exemplo dele, fazia questão de falar que ele não saía de casa. A Globo comprava essa ideia e seguia postando matérias e matérias sobre a perseguição que o Felipe Neto sofria. Por sempre criticar as medidas de saúde do governo, Felipe Neto era, na visão da Globo, um perseguido político. Ele nem sai de casa, nem sem máscara ele sai. Foi ele mesmo que postou que de março a dezembro ele nem saiu de casa. Agora é dia 25 de dezembro de 2020, a gente tá em pleno Natal. O Carlinhos Maia faz uma festa. Na mesma hora o Felipe Neto mostra toda a sua indignação lá no Twitter. Ele até escreveu assim, ó: será que a consciência pesa? Eu duvido. Isso aí foi o suficiente pro Carlinhos Maia e o Felipe Neto começarem a discutir no Twitter. Em pleno Natal, os dois discutindo, e a coisa mais linda do mundo foi a última resposta que o Felipe Neto deu pro Carlinhos Maia no dia 25 de dezembro. Ele escreveu assim, ó: Felipe Neto, 32 anos, praticamente sem pisar na rua desde março, responsável por absolutamente 0 contaminações. Isso no dia 25 de dezembro, né? Porque no dia 29 de dezembro o jogo virou e vazou essa foto aqui do Felipe Neto furando a quarentena pra ir jogar uma pelada com os amigos. Eita, vocês devem imaginar o que aconteceu, né? Todos os veículos de imprensa do Brasil noticiaram isso, uma hipocrisia pura. Felipe Neto postou, né? O dia 25 eu não saio de casa, dia 29 tô na pelada com os amigos, todos aglomerados. Os veículos de imprensa não deixaram passar, todos noticiaram, todos menos um. Vai lá no G1 e pesquisa, eu pesquisei. O G1 não falou nada sobre isso. Felipe Neto foi no Twitter, falou que só queria jogar a última pelada do ano, que isso aconteceu só uma vez, uma única vez. Pois é, ele postou isso e assim que ele postou, ele foi desmentido. A notícia: o empresário diz que Felipe Neto jogava bola há meses na pandemia. Mais uma vez, uma pessoa desmentindo o Felipe Neto e ele chamou esse empresário aí de mentiroso. Nada diferente do que você tá acostumado. Ô Daniel, por que você tá mostrando isso? Porque nesse dia a Globo não falou nada sobre o caso. Felipe Neto e Thiago Leifert tretaram também. A Globo não sei o que fez, eu acho que não posso nem falar. Mas é interessante que você veja tudo isso pra você entender que o modo como o Felipe Neto atuou no caso da Blaze foi exatamente igual ele atuou nesse caso. O Felipe Neto acusa todo mundo de ser mentiroso. Todo mundo que questionou ele na quarentena é mentiroso. Daniel Penin, mentiroso. A Blaze não comete crime nenhum. Eu te pergunto, Felipe, depois do Fantástico confirmar que a Blaze é golpe e fraude, quem que é o mentiroso agora? Eu vou repetir sua frase, só que eu não vou ser covarde igual você. Eu tenho coragem de falar seu nome. Você não foi homem nem pra falar o meu, né? Não acreditem em mentiras. O Felipe Neto
é um completo mentiroso. E não só comigo, tá? Olha outra notícia. Antes do Fantástico, o influenciador denunciou a Blaze e criou até briga do Record com o Felipe Neto. Relembrar é viver. O Felipe Neto brigou comigo, brigou com a Jovem Pan, brigou com o Carlinhos Maia, brigou com o Rica Perrone, brigou com o Thiago Leifert, brigou com o Nicolas, brigou com a polícia, brigou com o governo. Sempre falando a mesma coisa. Todos eles são mentirosos. Só que a última, e a pior de todas, foi ele chamar todo mundo de mentiroso até o dia que a Globo noticiou que era ele que tava mentindo, mas poupou o nome dele. Quando era eu que falava, eu tô mentindo. Os fãs do Felipe Neto vêm aqui, eu tô mentindo. Os youtubers vêm aqui, eu tô mentindo. Todo mundo fala, é um mentiroso. Aí o Fantástico vai lá e confirma a minha história. Quem tá mentindo agora, Felipe Neto? Será que você é pelo menos isso aqui de homem, pra ter coragem de pedir desculpas e admitir que o mentiroso é você? Se surgir qualquer comprovação disso, eu mudo meu discurso, abandono a Blaze contratualmente, podendo fazer isso, e venho aqui avisar vocês. A investigação da Polícia Civil sobre o caso de corrupção de menores. Então, de forma genial, o Felipe Neto faz a mesma coisa que fez comigo. Ele cria um novo problema, cria uma nova história inventada para que ninguém acredite nem na polícia. Daniel, mas é possível fazer as pessoas duvidarem até da polícia? É possível fazer alguém duvidar de uma delegacia inteira? Ele fez isso e eu vou te mostrar como tudo aconteceu. No dia 5 de maio de 2020, o Felipe Neto postou o seguinte texto no Twitter, se referindo ao Bolsonaro. 10 dias depois do Felipe Neto postar 17 palavrões falando do Jair Bolsonaro, a polícia convocou o Felipe Neto a depor. O motivo? A polícia recebeu uma denúncia falando que as palavras do Felipe Neto se enquadravam como calúnia e como ameaça à segurança nacional. Nesse dia que ele recebeu a intimação falando isso, o Felipe Neto postou essa foto aí com a frase, não vai me calar. Meu Deus, o que aconteceu, Daniel? Para você conseguir entender realmente tudo o que aconteceu, preciso que você pare um pouco e preste muita atenção, detalhe por detalhe, na linha do tempo do Felipe Neto e a todos os fatos que vão se passar por aqui. Primeiro fato, o Felipe Neto já estava sendo investigado por outro motivo, corrupção de menores. Segundo fato, nem a Globo, nem a pandemia, nem as 54 notícias conseguiram fazer o povo ainda esquecer que ele estava sendo investigado por corromper menores. Aí ele posta um tweet para 16 milhões de seguidores com 17 palavrões se referindo ao presidente da República. Beleza, você deve imaginar que 16 milhões de seguidores vendo esse post, o Brasil inteiro viu. Até o presidente viu. Então, o filho do presidente, Carlos Bolsonaro, faz uma denúncia lá na delegacia com o print desse tweet que o Felipe Neto postou em mãos, afirmando que o Felipe Neto cometeu 2 crimes. O primeiro, calúnia. Afinal de contas, pensa comigo, ele chamou o presidente do país de filho da p... Tem que provar. Chamou de corno. Tem que provar. Puto. Tem que provar. Ladrão, bandido, mentiroso e assassino, teria que provar. Ou isso é verdade ou é mentira. E isso também poderia se enquadrar como crime contra a segurança nacional, porque falar 17 palavrões contra o presidente para 16 milhões de pessoas pode afetar a segurança do presidente do país. Agora pensa comigo, qual que é a função do delegado? Você vai na delegacia, faz uma denúncia, se o delegado não te ouvir, ele tá cometendo um crime, ele tá errado. Ele tem que te ouvir e depois de ouvir a sua versão, ele tem que ouvir a versão da outra pessoa. Foi isso que o delegado fez. Ele convocou o Felipe Neto para prestar declarações sobre a versão dele do caso para a polícia. O delegado, então, envia uma intimação ao Felipe Neto informando que ele tem que comparecer à delegacia e prestar declarações dele, contando a versão dele sobre o caso. No dia que essa intimação chega na casa do Felipe, na hora, ele posta esse tweet. Abre aspas. Um carro da polícia acaba de vir na minha casa. Trouxeram intimação para que eu compareça e responda por crime contra a segurança nacional, porque chamei Bolsonaro de genocida. Quando ele postou esse tweet, ele apagou o anterior. Então quem não viu o anterior não se lembra. Quem não viu realmente acredita que tudo aquilo era porque ele chamou só de genocida. Mas é bem a partir desse ponto que o Felipe Neto criou a história dele pra ele se passar de vítima. Olha o que ele falou. Carlos Bolsonaro foi no mesmo delegado que me indiciou por corrupção de menores. Sim, é isso mesmo. É o quê? Tá todo mundo conspirando contra você? Ô, gente, pra você não cair nas mentiras desse sujeito que é um completo mentiroso, vai no Google. Felipe Neto mora no Rio de Janeiro, onde ele fez os posts no Twitter, que é internet. Então, Rio de Janeiro, internet, quem é que apura o crime dessa área? Delegacia de Crimes Cibernéticos do Rio de Janeiro. Beleza, agora vamos ver quantas delegacias de crimes cibernéticos tem lá no Rio de Janeiro. Opa! Uma. Se o crime for cibernético, ou seja, na internet, tem uma delegacia que investiga só crimes na internet. Se a pessoa que cometeu o crime mora no Rio de Janeiro, é a delegacia do Rio de Janeiro que tem que investigar. Ou seja, Felipe, será que foi ele que foi no mesmo delegado ou foi o senhor que cometeu outro crime e esperou pra
falar que eles estavam conspirando contra você. Você não falou que, o primeiro crime, o principal ali, é a calúnia. Você não falou 2, que você não usou só a palavra genocida, você usou 17 palavrões. Assim como você também não falou que só tem uma delegacia de crimes cibernéticos. Então qualquer crime ia pro mesmo delegado. Mesmo um crime que você comete, apaga o texto depois pra ninguém lembrar, lembra só da palavra genocida e manipula todo mundo pra acreditar na sua história, né? Só que não parou por aí. 2. A clara tentativa de silenciamento se dá pela intimidação. Eles querem que eu tenha medo, que eu tema o poder dos governantes. Um governo deve temer seu povo, nunca o contrário. Não vai me calar. 3. Minha atribuição do termo genocida ao presidente se dá pela sua nítida ausência de política de saúde pública no meio da pandemia. Uma crítica política não pode ser silenciada jamais. Você percebe como a comunicação do Felipe Neto muda de uma hora para outra? Percebeu que nos últimos tweets foi uma comunicação muito mais bonita, um vocabulário refinado, teve um tom de vitimização, né? Eles querem que eu tenha medo, que eu tema o poder dos governantes, não vai me calar. Foi tão lindo, meu Deus. Um herói. Agora eu te pergunto, depois de saber todos os fatos, porque ele apaga os fatos pra não deixar rastro, mas eu mostrei pra você, agora, você acha mesmo que o Felipe Neto estava sendo duramente perseguido? Ou será que tudo não passou de uma história muito bem contada pra atrapalhar a outra investigação e conseguir fazer as pessoas acreditarem que ele é um perseguido? Como assim, Daniel? Pensa bem, 2 fatos. Nicolas Ferreira é um bolsonarista que postou um dossiê provando que o Felipe Neto falou coisas que eu não posso nem dizer. 2. A Delegacia de Crimes Cibernéticos do Rio, que é onde o Felipe Neto mora, é a delegacia que tem que investigar. Então ela iniciou uma investigação contra o Felipe Neto por possível corrupção de menores. Um bolsonarista e um delegado. Como resolver 2 problemas com uma cajadada só? Da mesma forma que ele fez com a Blaze, ele cria uma nova e mentirosa história para que as pessoas esqueçam o verdadeiro problema, criem um novo problema e culpem a pessoa que apontou e estava tentando resolver. E aí ele tem a ajuda de quem para fazer isso? Da Globo. 54 matérias falando isso aqui, ó. Felipe Neto é intimado a depor por chamar Bolsonaro de genocida. Tá meio errada essa notícia, né, Globo? Não foi genocida, ele usou 17 palavrões. Outra, eu acabei de mostrar a intimação da polícia pra vocês. A polícia chamou ele por possível crime de calúnia. E ela queria ouvir o lado do Felipe Neto, mas isso você não mostrou, né? Aí vem a próxima notícia. A perseguição é constante, diz Felipe Neto após intimação por denúncia de Carlos Bolsonaro. Errado de novo. Não foi a denúncia do Bolsonaro, foi culpa sua, foi aquele tweet com 17 palavrões contra o presidente do país, postado para mais de 16 milhões de pessoas verem e depois apagado. Outra notícia. Defesa de Felipe Neto diz que investigação da Polícia Civil por crime contra a Lei de Segurança Nacional é ilegal. Ah, entendi, Globo. Investigar um crime agora é ilegal, né? Quer dizer que se a polícia decidiu investigar se o Felipe Neto cometeu calúnia ao falar 17 palavrões para 16 milhões de pessoas, a polícia tá cometendo um crime. O crime é da polícia por investigar isso, né? Maravilha. Ataques me dão força para denunciar, afirma Felipe Neto. Influenciador Felipe Neto é vítima de fake news e ameaça. Felipe Neto relata perseguição, ataques e ameaças. Influenciador Felipe Neto é alvo de ameaças na porta de casa. Felipe Neto é vítima de acusações falsas e ameaças nas redes sociais, após fazer críticas a Bolsonaro. Percebam que 2 coisas se repetiram em quase todas as notícias. A palavra vítima, e 2, a palavra genocida. Uma mentira, quando repetida 1000 vezes, se torna verdade. Então imagina como o Brasil ficou quando a maior rede de televisão do Brasil noticiou 54 vezes na internet e infinitas vezes na televisão a frase Felipe Neto é vítima por chamar Bolsonaro de genocida. A notícia, #Bolsonaro genocida, cresce no Twitter após Felipe Neto ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Ah, maravilha, Felipe, você conseguiu o que você queria. O povo saiu na rua. Bolsonaro genocida. Um novo problema para esquecer o caso da corrupção de menores, né? Porque eu já ouvi que homens pagam os boquetes que são gente! E tudo isso, depois de tantas notícias seguidas, 54 na internet e infinitas na TV, é como se tivesse uma lavagem cerebral em massa nas pessoas. Toda vez que as pessoas ouvirem as palavras Felipe Neto e investigação, elas iam se lembrar da palavra vítima. E isso tudo durou até o dia 3 de junho de 2021, quando o Ministério Público finalmente mandou a juíza da investigação arquivar e mandou a polícia literalmente parar de trabalhar. Aí a Globo solta a última notícia da série de 54 notícias sobre o caso. Justiça arquiva processo contra Felipe Neto por suspeita de corrupção de menores. Felipe comemorou a decisão em suas redes sociais. Nós sempre vamos vencer. A maioria de vocês não sabe chupar um p... Acha que sabe, mas não sabe. Não, querida. Você só não achou alguém que chupa bem. Acho que o sexo é uma arte.
Eu tô falando de tchaco-tchaco na chavasca, eu tô falando de nhaco-nhaco na sassá. Eu não consigo dizer quantas crianças foram afetadas pelo seu conteúdo. Só que esse aí é o poder que a imprensa tem para fazer as pessoas acreditarem no que a imprensa quer que você acredite. Pode ser mentira, pode ser verdade, pode ser meia verdade. Esse aqui não é um vídeo para expor todas as coisas erradas que o Felipe Neto já fez, não. Se fosse, eu ia demorar muito tempo, né? Poderia falar das infinitas brigas que ele se envolveu, ou eu podia falar em como ele odiava muito Lula, odiava o PT, odiava a Dilma, como ele se empenhou em disseminar ódio pela internet contra o PT, em fazer as pessoas odiarem muito a Dilma, como ele apoiou com todas as forças o impeachment, comemorou quando a Dilma saiu. E se mesmo assim você achar que tá certo, que o PT é a solução desse país, que eles não são corruptos, isso tudo é parte de um golpe, eu espero que você vá pra pariu, porque eu não tenho mais paciência com essa merda não, tô ficando velho, vá. E agora, poucos anos depois, os quatro, Felipe Neto, Lula, Dilma e PT, estão abraçadinhos. Esse vídeo aqui foi só para mostrar como o Felipe Neto age e qual que é o nível de amizade e proteção que ele tem dentro da Globo. Só que tinha um caso que afetaria muito ele, que foi o caso Blaze. Foi noticiado na Globo, mas o nome dele não foi nem citado. Como se ele nunca tivesse nem feito a propaganda. A Blaze é a nossa patrocinadora aqui do canal e ainda pode ganhar uma renda extra. É como se ele nunca tivesse defendido cunhas e dentes, é como se ele nunca tivesse produzido ódio em massa, manipulado os fãs dele, mandado todo mundo me atacar, plantar provas, inventar mentiras, defender a Blaze, falar que se era golpe ele ia voltar aqui e ia avisar todo mundo e nunca tivesse feito nada. Você, Felipe, fez inúmeras promessas, não cumpriu nenhuma. Eu sei por quê. Você não é homem o bastante pra fazer isso. Você não é homem pra cumprir a sua palavra. E virei aqui pra avisar pra todo mundo que isso é golpe. Quando o vídeo da Blaze viralizou, ele virou notícia em vários canais. Influencers em massa que tinham contrato com a plataforma abandonaram os contratos. Alguns não. Os que persistiram, mesmo sendo muito famosos e já tendo um bom patrimônio, chamaram muito a atenção da Globo. Mas o que aconteceu foi que quando o Felipe Neto postou o vídeo A Blaze e o Meu Canal, tudo foi resolvido, né? Ele provou que a Blaze não era golpe e que aquele sujeito é um completo mentiroso. Seu vídeo envelheceu como leite e os meus vídeos envelheceram que nem o vinho. Antes de falar dos pontos que ele usou pra defender a Blaze e falar das merdas que aconteceram, vamos falar dos comentários de quem já viu o vídeo? Pra saber quem te controla, basta saber quem você não pode criticar, do Samuel Fernandes. Daiane Richelli acompanha o Felipe Neto desde os meus 16 anos, da época dos óculos e críticas ao Restart. Ele já passou por muitas fases. A de espalhar o ódio, coach, canal de humor. Confesso que de todas as fases, essa certamente é a pior. A de se vender é pior. Tem um que é muito bom, é assim, ó. Felipe Neto, amei o seu empenho para explicar o seu mau caratismo. Mas em resumo, os pontos principais de tudo que ele se dá no vídeo são: 1. Tudo que falaram da Blaze é uma história muito bem inventada. Tipo as que ele inventa, sabe? Todo mundo que falou mal da Blaze tá mentindo. Tipo as mentiras que ele contou e até o Fantástico desmentiu, né? Amigo oculto. Será que é você, Felipe? 2. A Blaze não comete nenhum crime, ela não faz nada de errado. E no dia que o Felipe descobrisse que um crime sequer foi cometido, ele vai ser o primeiro a cancelar o contrato e vir aqui pedir desculpas e falar: realmente era golpe, me perdoe, Brasil. E 3, ele me acusa de ser um mentiroso durante o vídeo inteiro. Sim, o cara que gravou o vídeo é um mentiroso. Justiça bloqueia 101 milhões da Blaze. Saiba quem são os influenciadores que divulgam jogos de aposta. A gente avisou que a Blaze era golpe, você falou pra todo mundo que eu sou mentiroso, e agora quem saiu de mentiroso é você. Só que não parou por aí. Depois de 50 dias saiu outra notícia. Justiça manda a Anatel tirar Cassino Online Blaze do ar. Felipe Neto segue em silêncio. O link de divulgação dele da Blaze continuava no Twitter e ele não falava nada. Agora veio outra notícia: 10 dias depois de bloqueio, a Blaze segue ativa e burla a justiça. Blaze fazendo mais merda e Felipe Neto caladinho com o contratinho dele, só fazendo as lives de divulgação da Blaze e mandando os menores de idade jogar lá. Pra que ficar em silêncio? Na verdade, eu nem posso dizer que o Felipe ficou em silêncio, não fez nada, porque nessa época, foi no dia 31 de julho de 2023 que o Nando Moura postou um vídeo falando que o Felipe Neto iniciou uma denúncia criminal, pedindo 131 anos de cadeia por Nando Moura por um motivo. Porque o Nando falou o envolvimento do Felipe com a Blaze, comentou os crimes, e o Felipe Neto falou que o Nando que cometeu o crime de injúria e difamação. Quem me processou agora, só que criminalmente, está pedindo a minha prisão. Que eu vá para uma cela, para uma cadeia por 131 anos. Chame-os do que você é e acuse-os do que você faz. Só que esse ainda não é o auge. O auge finalmente veio no dia que a Globo
noticiou o caso Blaze no Fantástico e poupou o nome do Felipe Neto. Isso aqui é a própria notícia da Globo. A polícia tem indícios de que apostadores não recebiam os prêmios e investiga influenciadores que estão fazendo divulgação desse e de outros games ilegais. Na matéria, a Globo diz que todos os influenciadores que aparecem na reportagem estão sendo investigados pela polícia e foram procurados pelo Fantástico. VTube, Juju Ferrari, John Vlogs, Mel Maia, Rico Melquiades, MC Cauã e Juju Salimene. 2 nomes não foram citados: Felipe Neto e Neymar. Motivo? Eu não sei. Só que o Neymar não é influencer, é jogador de futebol. O maior influencer de todos é quem? Trabalha com YouTube, 40 milhões, maior youtuber do Brasil, Felipe Neto. A Globo não citou o maior influencer do Brasil no caso do maior golpe de 2023 no Brasil inteiro. Não sei por quê, não sei se é porque ele é ou não é investigado, várias teorias surgiram, ou será que é porque você teve aquela treta com o Thiago Leifert e o Boninho também mandou você ficar em silêncio, você obedeceu. Você tem uma amizade oculta aí, né? Não sei com quem, mas alguma amizade tem. Muitas mentiras foram contadas em todo esse caso da Blaze e eu sigo esperando o dia que o Felipe Neto vai pedir desculpas. Ele nunca pediu e nunca vai pedir. Mas então pelo menos eu queria saber o motivo. Eu ainda não sei por que o Felipe Neto não apareceu no Fantástico. E agora, pra terminar, no dia 8, 9 e 10 de janeiro, eu vou estar ao vivo no Grande Reset, tá? Se você não sabe, eu vou explicar o que é isso. Eu sou dono de indústria, fábrica, logística, gráfica de impressão, empresa de contabilidade só pra quem vende online, transportadoras, e o Grande Reset é um evento pra eu mostrar ao vivo como se faz vendas, como se cria um site, como você consegue vender qualquer produto físico pela internet com print on demand. Por que você tá fazendo isso, Daniel? Você é bonzinho, não vou negar. Se eu ensinar você a vender online e você conseguir trabalhar com isso, sou eu que vou fabricar seu produto, sou eu que vou imprimir seus rótulos, vou ganhar dinheiro fazendo a sua logística, transportando o produto e fazendo a contabilidade, porque eu tenho tudo. Então é bom pra mim ensinar alguém a vender, porque eu ganho dinheiro em todas as pontas que você imaginar. Mas eu só vou ganhar se você ganhar, então eu te espero no dia 8, 9 e 10 de janeiro, ao vivo aqui no YouTube, pra você se cadastrar, o link tá aqui embaixo. E Felipe Neto, por último, eu guardei esse vídeo pra ser postado no dia 25 de dezembro, mesmo dia que você cancelou Carlinhos Maia. É Natal, né? Então eu decidi dar um presente pra você. Hoje, Felipe Neto, eu te dei o presente que você merece. Você queria apresentar para as crianças quem é o Kid Bengala, né? Então hoje eu apresentei para você quem é o Daniel Penin. E apresentei para todo mundo nesse vídeo quem é o Felipe Neto de verdade. Boas festas, viu, meu amigo? E como eu falei no vídeo 3, para saber quem te controla, basta saber quem você não pode criticar.